Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, boa tarde. Está começando Vamos Juntas e no programa de hoje nós vamos falar de um tema muito importante para as nossas vidas. O assunto é emoções tóxicas. Quais são essas emoções? Vamos lá. Raiva, inveja, o que mais, meninas? Culpa, Amargura, ressentimento. frustração. Karine Zanon. Ai, Vamos para o já divã. passei por todos. Eu quero saber, assim, quais dessas emoções tóxicas que mais te afetam? Tem Olha, alguma especial, assim? Eu tenho, assim, uma que mais me afeta. Eu citei aqui a amargura. Ela foi a que mais me afetou durante a minha história, assim. Uma raiz de amargura. Diante das questões da vida, diante daquelas coisas que... Eu sou muito organizada, meu perfil comportamental fala isso, né? Da organização. E eu ficava amargurada porque o meu coleguinha do lado não fazia, não era igual. E aquilo, quando eu fui me dar conta disso, eu vi que eu perdi tanto tempo. Oh, meu Tanto Deus! tempo amargurada. E aí eu comecei, na verdade, eu fui desenvolvendo essa coisa de estar feliz. Porque era muito natural meu entristecer, de chatear, porque não falei muito, não abria muito, sempre muito calada. Esperava muito que o outro, de repente, entendesse e aí ficava ruminando por dentro. E aí eu fui fazendo um exercício, né, de ser feliz. Eu tenho uma irmã chamada Poliana. Ai. E... Ah, mas ela deve irritar. Amiga, não e eu dá pra ser costumo feliz dizer sempre. que eu sou a Poliana da minha mãe. Porque o nome da minha irmã veio por conta do livro Poliana, né? História de Poliana. E aí, eu sou a Poliana, assim. Eu descobri isso com o tempo e comecei a jogar o jogo do contente. E deu certo. Bom demais. Foi E bom. você, Neuza Berge, o que mais tem te perturbado, assim? Que emoção que tá mais... Eu pensando nisso, né, amiga, quando a gente decidiu discutir isso aqui hoje, eu acho que tem duas emoções que eu estou trabalhando, porque... Adoro. Quando a isso pessoa aí. fala, eu tô Você trabalhando. gostou? Adoro. Trabalhando, Né, isso amiga? aí. Eu Adoro. estou trabalhando, mas elas meio que vão e voltam. Algumas, igual quando a gente falou, acho que todo mundo já passou por várias dessas emoções. Algumas eu já superei Diariamente, com né, muita a gente tranquilidade, né? A maturidade vai dando isso, a experiência e tal. Mas tem duas que me perseguem um pouquinho. Uma é a frustração, que eu entendi na terapia, inclusive, que eu tinha uma verdade para mim, a Sandra sabe disso, e meus amigos, uma verdade que era assim: se eu fizer tudo certinho, se eu cumprir todos os protocolos, se eu for uma pessoa boa, se eu for uma mãe boa, presente, mas vai dar tudo certo. Deus do céu, quanta cobrança! E não deu. E não dava. Porque não dá. Claro porque que não. lógico que não vai dar. Então eu me frustrava com isso e tal. E com isso, eu acho que elas são meio coadjuvantes, vem a culpa. Claro. Né? A culpa é uma coisa que ainda me persegue. Eu acho que a mulher meio que carrega uma coisa meio Mãe, estrutural. então... Mulher e mãe carregam uma coisa meio já imposta, né? E eu acho que é uma luta. Porque daí vem a Diária. culpa. Porque quando o negócio não funciona e eu, na minha cabeça, fiz tudo para funcionar, Você se aí eu sente falo, culpada. gente... Onde eu errei? Onde que foi? Deixa eu olhar. Então, a culpa e a frustração... Lendo sobre o tema, eu acho que são dois sentimentos que eu estou trabalhando, eu acho que a gente trabalha constantemente, para que isso não me afete a ponto de me paralisar ou né? Isso aí. E você, no amiga? No meu caso, ultimamente, o que tem me afetado bastante é que eu estou inventando, assim, de abraçar vários desafios que são maravilhosos, né? Assim, fazem a gente crescer, desenvolver, aprender. Mas nós não somos super mulheres. E o que está acontecendo é muita demanda. O dia não tem mais que 24 horas. Não vira só porque você quer. O que está acontecendo?
É aquela loucura, assim, eu acho que é ansiedade para dar conta de tudo. Aí eu resolvo uma coisa aqui, outra ali, o telefone já tocou 200 vezes aqui, você já viram os problemas lá que eu tenho que resolver e tal. E aquela sensação assim, será que eu estou deixando alguma coisa para trás? Eu não quero frustrar, né, as pessoas também, ou errar, né? Você quer que dê tudo certo. Então isso acaba, assim, eu estou tendo esses dias que parar e respirar. Calma, Sandra, e aprender a delegar. Eu estou nesse exercício de aprender a delegar, porque eu não consigo fazer tudo. E como você disse, Neuza, eu estou trabalhando também, porque é essa coisa eu acho isso gostosa. fantástico quando a gente fala que está trabalhando, porque a gente se viu, percebeu, colocou, teve consciência. Eu costumo dizer que a gente coloca luz, né, na situação, e aí vamos fazer alguma coisa relacionada porque a isso. Né? Isso eu acho que é importante a gente frisar até aqui. Ok ter sentimentos tóxicos, eu acho que faz parte, né, da natureza humana, né? Não podemos permanecer. O que não podemos né? Porque eles podem trazer, inclusive, doenças físicas. Eles adoecem a alma e o corpo. E sobre esse assunto, nós vamos falar com uma especialista no próximo bloco. Ai, que delícia. Aguardem, porque teremos aqui a doutora Ilma. Eu vou ler aqui o currículo dela, porque eu anotei. Peraí, cadê? Sumiu aqui já. Teóloga, psicanalista, terapeuta familiar, consultora e instrutora de treinamentos na área comportamental, e ela é doutora também. Então aguarde um pouquinho, que já ela vai estar com a gente. Vamos juntos. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta falando sobre emoções tóxicas. Vocês que acompanharam o nosso primeiro bloco viram aí que nós citamos várias emoções. O que são emoções tóxicas, né? Aquelas que não nos fazem bem, né? O nome já diz. E agora nós temos o privilégio de ter aqui no nosso estúdio a doutora Ilma Cunha, uma especialista em vários assuntos, né? Inclusive nesse, e que vai poder nos ajudar, né? A nos ensinar como lidar com essas emoções para que elas não nos prejudiquem. Então, ouvindo vocês, todos nós, né, passamos em algum momento da nossa vida que nós lidamos com desafios, com situações contraditórias, situações que mexem com as nossas emoções, porque emoção é uma reação de um fato qualquer, algo que machucou a gente, que tocou, que feriu, que trouxe alguma contradição, né? A perfeccionista espera que nunca se frustre. E não tem jeito, por mais que a gente queira, não é? Muitas vezes nós criamos altas expectativas e quanto mais alta a expectativa, maior a frustração, né? Verdade. Essa é a verdade. E aí vamos levando a vida muito a ferro e fogo, muito querendo que tudo seja muito certo, 880, e a vida precisa ser levada com leveza, não é? E a questão da emoção tóxica é porque ela é adoecedora, né? Você falou sobre isso, ela é destrutiva, ela atrapalha os relacionamentos, né, e traz realmente uma contaminação para a nossa alma. Porque a toxicidade é isso, né? Todos nós conhecemos o que é uma toxicidade no corpo, né? E a toxicidade da alma, na verdade, ela afeta muito a nossa forma de ser, de sentir, de pensar, de se relacionar e de se comunicar. Então, é preciso, sim. E o entorno, né, doutora? Porque a gente acaba que adoece todo o ambiente, né? Sim. Você viver num ambiente tóxico, né? As relações também se tornam tóxicas, A né? gente transfere, né? Transfere, porque você falou da amargura, né? A amargura contamina. Você pode prestar atenção, você chega num grupo e tem uma pessoa amargurada, aquela pessoa, ela tem essa capacidade de contaminar quem está, porque ela vai focar, porque a amargura tira a capacidade de ver a beleza da vida.
Então, o foco da pessoa fica nas coisas negativas. Na verdade, a gente poderia dizer da sequência, né? Mágoa, ressentimento, amargura. Eu sempre, quando penso nessas 3 emoções tóxicas, né? Eu penso, como que começa isso, né? Por que uma emoção tóxica surge? Geralmente, alguém te fere, Sim. não é? Se a gente pensar na emoção tóxica como uma dor, por exemplo, quando você é ferido, isso te dói. A dor emocional vai te produzir uma emoção, não é? Vai te produzir ali um sentimento que vai acompanhado dessa emoção. Então, quando alguém te fere, a gente diria que ele te magoa. Né? É isso. Não é verdade? É, a gente usa Eu esse sempre brinco assim, vamos trazer isso para o físico, né? Se alguém chegar aí me der um soco aqui agora, o meu braço, né, eu vou receber aquele impacto, vai ficar, na hora fica vermelho, né? Depois fica roxo e depois fica amarelo. Isso aí. Aí eu olho para aquela mancha ali, eu falo assim: ah, nunca mais ninguém vai me ferir. Nunca mais ninguém vai me machucar, a marca, né? Nunca mais ninguém vai me humilhar. Porque a do braço, a física, ela some depois. Sim. Ela some. Às vezes, quando ela é muito forte, pode deixar alguma cicatriz. Mas, na realidade, ela some. Aí, na alma, acontece a mesma coisa. Naquele momento, eu defino que aquela situação que mexeu comigo, que me feriu, não vai mais me atingir. Aí eu jogo isso lá para trás. Eu quero esquecer aquele momento. Mas o que acontece? Para não sofrer novamente, eu entro num comportamento defensivo. Isso. Era isso que eu ia te perguntar. A defensividade é uma autoproteção. Quer dizer, se eu imagino que você vai me ferir, eu já preciso me defender. Então, tem um ditado popular que diz que a melhor defesa é o ataque. Exatamente. Não é? Ah, então, antes, quando eu já imagino que alguém vai me humilhar, vai me ferir, vai me magoar, já faz, eu já tenho uma reação. Vocês já viram, assim, aquelas pessoas que estouram numa situação tão pequena, comum, tão pequena. tão que você fala, corriqueira. "Meu Deus, o que foi que eu falei?" Que a gente fala que é a gota d'água Né? ali, né? Assim. Na verdade, é um emocional entulhado de emoções negativas, né? Aquelas emoções estão lá. Então, vem um fato, porque uma outra coisa que acontece na defensividade, por exemplo, você está com um machucado no pé. Quando você chega num grupo, você encolhe o pé, não é isso? Imediatamente. Porque vai bater ali. Não é? Ou alguém vai te dar um abraço. Aí você está ferido, você já se encolhe. Adivinha onde que a pessoa vai encostar? Exatamente, onde No está machucado. Sempre assim. Então, é ferida em cima de algo que já está machucado. Vai ferir 2 vezes. Então, o que acontece? Algo no presente vai acionar aquela dor que foi passado. Né? Que eu falo que a dor pode ser pensada nos 3 tempos da vida. Então, naquele momento, algo vai ser gatilho para trazer aquela dor do passado. Ela retorna, mas ela não retorna mais como mágoa, ela retorna como raiva, que é outra emoção tóxica. É assim, que raiva! Como que eu permiti isso de novo? Como que alguém vai me machucar, me ferir exatamente na mesma situação? Então, aquela raiva, e a raiva potencializada é ira, e a ira é a dor oculta da alma. Porque se a gente fosse falar da ira, que a gente ficaria um tempo muito grande falando, até porque a ira ela se instala no emocional e no temperamento. A pessoa com temperamento irritadiço, pavio curto, algumas pessoas nem pavio tem mais, né? Já estoura Já por foi lá qualquer direto. coisa. Então, aquela mágoa que foi passada, ela retorna como raiva. Aí, o que acontece no presente, né? A pessoa vive o hoje, tentando se proteger de sofrer amanhã a dor que ela já viveu, conhece de ontem. Demais isso. E é isso. Não é? E aí a E gente você chamaria... fica presa naquele ciclo Sim. louco. Sim, a gente diria que a dor no presente é a mágoa, a dor do passado que retorna vem como raiva, e a dor do futuro é a ansiedade. Mas eu não estou dizendo dessa ansiedade comum que todos nós temos quando você está cheio de trabalho para fazer e você tem mais trabalho do que o tempo, não é uma preocupação, amanhã você vai fazer uma prova, amanhã você tem um exame médico para fazer. Uma coisa pontual, não é isso? É, pontual. Essa é uma ansiedade que, dependendo do nível, nos protege. É uma ansiedade pontual. Mas eu digo aquela ansiedade patológica.
aquela que já foram tantas Que você dores. deixa de viver porque você está lá. Exato, tantas dores já acumuladas, tantas mágoas não tratadas, né? Tudo lá num recalque, lá dentro do inconsciente, tudo aquilo guardado. Então, o que que acontece no presente? A pessoa começa a viver sempre numa ansiedade onde já vai para o corpo. Ela às vezes fica balançando a perna o tempo inteiro, né? Fica com tique nervoso. E às vezes causa as próprias doenças, né? Sim, as doenças Agora, vêm meninas, pelos transtornos de doutora ansiedade. Ilma e meninas, olha o nosso tempo, Ô, gente. né? Então, olha só, você de casa, nós vamos deixar você com um gostinho de quero mais, porque esse programa tá incrível, não tá? Nós vamos continuar esse assunto amanhã com a doutora Ilma. Vamos falar das emoções e também como lidar com elas de uma forma saudável, porque ficar sem essas emoções tóxicas Não tem é jeito, possível a gente viver sem elas. Mas tem uma forma da gente viver Bem. em paz com elas, não deve ter? Tem, com certeza. Isso nós vamos saber amanhã. Esperamos vocês, tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Vamos Tchau, vamos juntas. juntas. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.